Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja conosco, que alegria nós estarmos juntos para celebrar um culto ao Senhor. E o fato de estarmos cada um ainda nas suas casas significa que nós estamos nos guardando, nós estamos ainda preservando de aglomerações, mas a nossa união ela é muito especial, a nossa união ela está fundamentada no Espírito de Deus que habita em cada um de nós. E nós estamos nesse dia celebrando também o Dia das Mães e queremos dar os parabéns a cada uma das mães. Que nesse começo aí você possa se achegar, ver se você está inscrito no nosso canal e curtir esse vídeo também, compartilhar essa transmissão para que outras pessoas estejam conosco também participando. Eu quero começar esse culto lendo com você a palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 1, verso 6. Vamos ler apenas esse versículo, João 1, 6. A palavra de Deus diz assim: houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Eu acho impressionante esse verso, porque por muito tempo esse verso, de certa forma, ele me chamou a atenção, porque eu achava que ele estava num lugar ali meio fora de ordem. Porque João começa o seu evangelho de maneira maravilhosa. Ele começa com aquela maneira linda, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele começa a falar dessa maneira linda, dessa maneira poética até, a respeito de Jesus Cristo, de como ele é o Deus eterno, de como ele estava no princípio na criação. Ele vai revelando depois, mais para frente, ele diz no mesmo capítulo que o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E então eu pensava, por que esse trecho a respeito de João e João Batista, ele está dizendo aqui, aparece no meio dessa composição tão linda que João está fazendo? Por que aparece o nome de uma pessoa comum, simples, quando ele estava dizendo de uma maneira tão maravilhosa e grandiosa a respeito do verbo de Deus, de Jesus Cristo? E foi apenas recentemente que eu vim a compreender, Deus veio me ensinar, que é exatamente assim que nós aprendemos a respeito da grandeza e da majestade de Jesus. Por meio de pessoas, por meio de nomes. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Nessa simplicidade é que nós vamos descobrir a grandeza e a majestade de quem é Jesus Cristo. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. E talvez eu e você podemos pensar que na nossa história houve alguém. E qual é o nome dessa pessoa? Houve um homem enviado por Deus, houve uma mulher enviada por Deus. E o nome dele, o nome dela era... Você pode preencher esse nome agora no seu coração e agradecer a Deus por essa pessoa. E nós que estamos hoje no Dia das Mães, nos lembramos que as mães têm essa missão dada por Deus, de que elas sejam essa pessoa, a pessoa enviada por Deus, uma dessas pessoas mais importantes, se não a mais importante, enviada por Deus, para revelar Jesus Cristo a uma vida. Para que por meio da simplicidade, no meio da imperfeição, das limitações, do jeito que cada mãe é feita, com as suas qualidades e também com os seus defeitos, ela seja essa mulher enviada por Deus, cujo nome é, e essa pessoa revela a grandeza de Jesus Cristo para uma vida ou para mais vidas. Forma uma vida, forma um caráter e ensina essa vida
a conhecer Jesus e a refletir Jesus. Então coloca aí pra gente a nossa imagem que a gente fez para o Dia das Mães, para que a gente faça agora uma oração pelas mães. Houve uma mulher enviada por Deus na sua vida, e que essa mulher, nós devemos honra, nós devemos gratidão. E se você é essa mulher hoje, que Deus colocou pessoas, seres humanos, seres humanozinhos, ou talvez que já estão grandes, a missão continua, sempre continua, nunca acaba. Formar uma vida para o Senhor. Revelar a grandeza de Jesus Cristo nessa vida. Que alegria. E que não apenas as mães, principalmente elas, mas que cada um de nós possamos também nos lembrar de quem são esses nomes nas nossas vidas que nos revelaram a Jesus Cristo. Mas também nos dispormos a sermos esses nomes que aparecem no meio da história de Jesus. Que quando alguém estiver contando a maneira como conheceu Jesus, quando alguém estiver falando a respeito da beleza do Evangelho, os nossos nomes apareçam nessa história. Porque nós fomos usados por Deus para revelar a grandeza e a beleza do seu Filho Jesus. Mães, abracem essa tarefa, essa missão, não desanimem, sejam renovadas e encorajadas, especialmente no dia de hoje, para que vocês sigam em frente nessa missão. E Deus nunca nos dá uma missão sem também ir conosco, sem antes ir na frente e ir também junto conosco. Então saiba que Deus está com você. Que nós possamos nos lembrar das pessoas especiais nas nossas vidas, que revelaram Jesus a nós. Sermos gratos. Talvez mandar uma mensagem àquelas pessoas que nos ajudaram a conhecer Jesus. E também nós nos dispormos a sermos essas pessoas que vão entrar no meio da história, que vão participar dessa grande obra que Deus está fazendo no mundo, de revelar a beleza do Evangelho, a grandeza do seu Filho Jesus. Não somente as mães, mas especialmente elas, nós somos muito gratos e queremos orar. Orar para que possamos ser assim, viver esse Evangelho simples, vida na vida. A vida de Jesus na nossa vida e uma vida cheia de Jesus na vida de outras pessoas. Ore comigo e que nós possamos ser gratos a Deus e nos dispormos a sermos instrumentos nas suas mãos. Ó Pai, que bênção, que maravilha hoje nós podermos celebrar o Dia das Mães. Agradecermos porque por meio delas nós recebemos vida. O Senhor deu essa tarefa, essa missão, e usou cada mãe para nos dar vida, para nos dar fôlego de vida. E muitas delas também que te conhecem, foram nos revelando muitas coisas boas a respeito do teu Filho Jesus. Somos gratos às nossas mães, mesmo aquelas que, com todos os seus defeitos, limitações, nós somos gratos porque o Senhor usa instrumentos quebrados como cada um de nós, vasos quebrados, mas que carregam um tesouro valioso. Que cada mãe hoje se sinta encorajada, se sinta renovada para seguir em frente nessa missão que o Senhor tem dado a elas, de formar uma vida para o Senhor, e uma vida em todos os sentidos, de formar um caráter, uma alma para o Senhor, de ensinar a criança no caminho que deve andar. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas mães, e oramos para que cada mulher que tem esse chamado, receba do Senhor graça, receba do Senhor renovo, receba do Senhor descanso, para seguir em frente, junto com o Senhor, nessa gloriosa missão.
E que nós também, não apenas aqueles que são mães, aquelas que são mães, mas homens, mulheres, jovens, possamos, Pai, abraçar essa missão, de sermos esses nomes que vão entrar no meio das histórias das pessoas, quando elas contarem a respeito de como elas conheceram a grandeza de Jesus. Que haja mulheres, haja homens, haja jovens, cujos nomes são vários, que Deus enviou para revelar Jesus. Que nós possamos ser gratos por aqueles que o Senhor usou nas nossas vidas. Homens, mulheres, cada pessoa que o Senhor usou na nossa caminhada para nos ajudar a conhecer um pouco mais de Jesus, da tua vontade, do teu plano, do teu amor por nós. E que também nós possamos ser usados como Senhor, como instrumentos nas tuas mãos. Vasos quebrados, mas que carregam a glória do Senhor, que carregam um tesouro valioso. Que seja assim para a glória do Senhor, que cada mãe saiba que há uma missão especial nesse sentido, especial, mas que também cada um de nós possamos abraçar essa missão. Que o Senhor nos ajude e o Senhor nos abençoe nessa tarefa e vá conosco. No nome de Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Louvemos ao Senhor juntos, engrandecemos a beleza do nome de Jesus. Enquanto fazemos isso, pense nesse nome. Primeiro no nome de Jesus e pense nos nomes que Deus usou na sua vida e se dispõe a ser esse nome. Não apenas que canta para a beleza de Jesus, mas que glorifica Ele, compartilhando o Evangelho com a vida e com as palavras. Vamos louvar o Senhor. Dando continuidade no culto desta noite, vamos estar lendo o Salmo 98, que diz assim: cante ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançam a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebre com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cante louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e aos sons de buzina exulte diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilos os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Louvemos ao Senhor com o cântico, cantai ao Senhor. Sua salvação anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado.
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, nós te somos gratos, ó Pai, porque a tua beleza é magnífica, Senhor. O Senhor é tremendo no meio dos povos. O Senhor é aquele que habita no nosso coração, é aquele que nos dá, Senhor Deus, sempre a certeza de que o Senhor está conosco. E que o Senhor é aquele que nos comprou com seu precioso sangue. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome. E neste momento, Senhor, neste dia no qual nós comemoramos o Dia das Mães, eu sou grata a ti, Senhor, pela minha mãe, eremita em memória, que me ensinou os teus caminhos, não só a mim, mas todos os meus irmãos. Que o Senhor nos faça também mães que possam proclamar as boas novas, que possam levar a tua palavra a todos, Pai, aos nossos filhos principalmente, que nós possamos mostrar este amor de Deus derramado em nossos corações, que nós possamos ser mães sábias, mães que proclamam as verdades do Senhor, que não tenhamos medo de falar a verdade para os nossos filhos e assim para todos que estão ao nosso redor, para todos que nós possamos alcançar, Pai, que nós possamos levar a tua palavra, que sejamos também, Senhor Deus, essas pessoas escolhidas do Senhor, pelo Senhor, para proclamar a grande salvação que é Jesus. Obrigado, meu Deus. Continue conosco no decorrer deste culto, falando conosco através dos cânticos, falando conosco através da tua palavra, lida e explanada pelo teu servo pastor Diego. Que o Senhor use ele cada vez mais, Senhor, enchendo ele da tua graça e do teu Espírito Santo, para poder levar as boas novas, para poder falar, meu Deus, com toda a ousadia que ele tem, meu Deus, no Senhor Jesus, para poder falar de ti. E assim fica conosco, Senhor. Fala a cada coração nesta noite, Senhor, que cada um possa ouvir a tua palavra e colocar em prática, porque nós não devemos ser só ouvintes, como diz a tua própria palavra, mas ser praticantes, ó Deus, em nome de Jesus. E assim fica conosco, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.
Vamos continuar louvando o nosso Deus. És o Deus da nossa vida, né? Ele é o Deus da nossa vida. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Nós ainda vamos ler juntos o último versículo do capítulo 98. Primeiro versículo, quer dizer. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele... Todos juntos. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Amém. Muito bem, nós estamos seguindo a nossa série de mensagens na primeira carta de Pedro. Essa carta, de fato, é uma carta encorajadora, uma carta confortadora e encorajadora. E eu gostaria que fosse isso para nós hoje. Essa é a nossa oração. Eu convido você a abrir a Bíblia, então, comigo, em primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 ao verso 17, nós iremos ler. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. E assim
nós fazemos a leitura da palavra. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, envia o teu Espírito no nosso coração, no nosso meio, para que essa palavra não seja apenas informação, mas seja uma profunda transformação na nossa maneira de compreender a vida, o mundo, nós mesmos e o Senhor. Que o teu Espírito nos conduza na compreensão e na aplicação da tua palavra. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Um pouquinho só mais de áudio aqui para mim. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Você acha que é fácil viver a vida cristã? Você acha que viver a vida cristã nesse mundo é algo fácil? Talvez a maioria de nós responderíamos não. Nada fácil. E nós estamos mergulhando na primeira carta de Pedro, e nós temos visto Pedro chamar os cristãos que estão sofrendo, que estão passando por lutas e perseguições, que estão sofrendo muitas vezes injustamente. E Pedro está os chamando a lembrar daquilo que os conforta, mas também a lembrar daquilo que os encoraja, a lembrar dos seus chamados diante de Deus e lembrar das identidades que eles têm para viver diante de Deus. Isso tudo é maravilhoso, mas não é nada fácil. Viver esse chamado no meio desse sofrimento injusto, viver esse chamado no meio desse mundo difícil. Pense em como seria viver como um cristão no tempo de Pedro. Como seria viver como um cristão debaixo do governo totalitário de César no Império Romano, que é o contexto em que aqueles cristãos que estão recebendo a carta vivem. Você seria parte de uma minoria bem pequena.
você seria visto por todos os outros, por todos os romanos, por todos os cidadãos do Império Romano, como a causa de todos os problemas na sociedade. Porque você não adorava os deuses romanos. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus, aquilo que você considera mais precioso na vida, seria completamente mal entendido pelos outros e seria ridicularizado. Aqueles que vocês têm como pessoas mais preciosas na vida, os seus irmãos e irmãs em Cristo, eles enfrentariam um futuro incerto, porque a perseguição estava constantemente crescendo. Muitos desses irmãos eram escravos naquela sociedade e serviam a senhores injustos. Muitos eram esposas de maridos descrentes. E Pedro havia abordado essas questões exatamente um pouco antes nessa carta. E as palavras de Pedro para eles, que são: suportem o sofrimento mesmo quando ele é injusto, mantenham a sua conduta exemplar diante deles, nada de retaliação, nada de pagar o mal com mal, ofensa com ofensa, mas ao invés disso, abençoem. Essas palavras não são nada fáceis. E não é fácil para nós hoje também. Mesmo hoje, muitos irmãos nossos vivem em regimes opressivos, regimes totalitários, onde eles ainda são vistos e apontados como a causa dos problemas daquela sociedade. E esses cristãos que vivem em lugares e países assim, estão vulneráveis. Muitas vezes eles perdem seus bens, perdem sua liberdade, ou até mesmo perdem a sua própria vida. No nosso país isso não acontece, mas muitos de nós enfrentamos o escárnio, nós somos alvo de escárnio, de chacota, de zombaria, pelo fato de considerarmos caro e preciosa e a base da vida, a vida, morte e ressurreição de Jesus. E isso vai acontecer cada vez mais. Muitos irmãos nossos têm chefes injustos, que os perseguem dentro do ambiente de trabalho, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Muitas de nós somos esposas aí de maridos descrentes, temos cônjuges descrentes, e isso também é uma situação difícil. E as palavras de Pedro foram para aqueles cristãos, são para nós hoje: suportem o sofrimento mesmo quando ele é injusto, vivam de maneira exemplar, nada de retaliação, abençoem. Elas continuam nada fáceis. Mas essas palavras, mesmo sendo nada fáceis, elas nos ensinam a perseverar. E nós precisamos de perseverar, queridos. Nós estamos no meio dessa pandemia que está nos ensinando a necessidade de aprender a perseverar. Mas aqui Pedro e a palavra de Deus está nos ensinando uma perseverança que não precisa ser apenas por alguns dias ou por alguns meses, mas a perseverança como um estilo de vida que vai durar toda a nossa vida. Porque viver no exílio, como nós vivemos, como Pedro sempre nos lembra aqui, somos estrangeiros, estamos no exílio, esse mundo. Não é a nossa casa. Viver no exílio vai exigir perseverança, até nós alcançarmos a nossa herança que está prometida para nós. Então Pedro vai, daqui até o final da carta, nos lembrar que nós podemos sim permanecer fiéis, mesmo no meio de sofrimentos injustos. Porque nós estamos firmados
num fundamento que não pode ser abalado. Por causa que estamos firmados nesse fundamento, Ele quer que a gente entenda bem e abrace esse fundamento como o fundamento das nossas vidas. É por causa disso que nós somos capazes de enfrentar o sofrimento nesse mundo, porque estamos firmados na graça de Deus, no amor de Deus, na nossa identidade como cidadãos do reino de Deus, como estrangeiros, como embaixadores desse reino. Tendo isso como base da vida, Ele constantemente está nos lembrando, nós podemos então enfrentar o sofrimento injusto, muitas vezes, que vai afetar a nossa vida. E o sofrimento vai afetar a nossa vida como um todo. Ele começa a partir do verso 8 que a gente leu, dizendo que inclusive até mesmo dentro da igreja nós podemos enfrentar esse sofrimento injusto. Não é difícil para a gente imaginar um cenário onde, diante das pressões desse mundo, diante das circunstâncias difíceis, a gente acaba perdendo a paciência e acaba sobrando para um irmão na fé, para uma irmã na fé. Mas a igreja é o lugar onde a gente está aprendendo a caminhar. É difícil, muitas vezes. É difícil ser amável quando a gente está sofrendo. É difícil ser generoso quando a gente está enfrentando dores. Mas a igreja é o lugar onde a gente está aprendendo essas coisas. Onde a gente está sempre recomeçando, onde a gente está oferecendo e recebendo perdão mútuo. E a gente então está permanecendo unidos no meio disso tudo. A igreja é a comunidade dos crentes em Jesus, a comunidade dos discípulos de Jesus, onde as divisões, onde as hostilidades do mundo já foram superadas e elas não são mais bem-vindas. Paulo vai falar disso lá em Gálatas 3:28. Esse é o pensamento do Novo Testamento. E Paulo escreve lá: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Nenhuma divisão, nenhuma hostilidade desse mundo. E aqui Paulo falou, nem das etnias, nem nas classes econômicas, nem o gênero, a guerra entre os gêneros, nada disso pode nos separar, porque nós somos um em Cristo Jesus. E esse também é o pensamento aqui de Pedro, no versículo 8, quando ele está escrevendo aos irmãos. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Que maravilha. Ele está resumindo aqui, sejam agradáveis no meio da comunidade cristã. Sejam simpáticos, sejam amáveis, sejam compassivos, sejam humildes. Eu amo esse texto, essa expressão que ele usa, fraternalmente amigos, amigos como irmãos. Por isso que a gente chama um ao outro de irmão e irmã. Pedro está nos chamando que para no meio de um mundo que é marcado por divisões, por hostilidades, ou na palavra mais de hoje, por polarização, nós possamos manter a unidade da igreja. E como que nós vamos fazer isso? Ele nos diz, amando uns aos outros, tendo compaixão uns pelos outros, tendo misericórdia uns pelos outros, sendo amável, dando ao outro a chance, considerando sempre a melhor opção, quando a gente pensa no outro. Nunca a pior. E a gente vai aprendendo a viver assim na igreja. A igreja é o lugar onde a gente está aprendendo a viver assim. Enquanto a gente está buscando viver assim dentro da igreja, o que acontece é que nós estamos sendo moldados e capacitados para viver dessa forma fora da igreja também.
A igreja é esse lugar de treinamento, onde a gente vai aprender a amar, onde a gente vai aprender a ser unido, onde a gente vai aprender a ser misericordioso, a ser simpático, onde muita gente precisa aprender a dar sorriso. E é aqui que a gente vai aprender a ser compassivo, a ser humilde. E aí quando a gente aprende aqui, quando a gente está em família, na família da fé, na mesma fé, entre irmãos, a gente vai poder encarar o mundo lá fora, que aí sim é hostil a nós, oferece resistência aos cristãos e à maneira de viver dos cristãos, para a gente poder não retribuir o mal com mal, nem ofensa com ofensa. A gente treina aqui, a gente aprende aqui, a gente recomeça aqui, a gente se perdoa e se ama aqui, para poder viver assim lá fora. Não pagando mal com mal, nem ofensa com ofensa, mas ao invés disso, fazer o que a gente aprendeu dentro da comunidade cristã, que é abençoar um ao outro. Então, perceba como isso é maravilhoso, como a importância da unidade da igreja e como a importância do nosso chamado. Nós somos chamados não apenas para não amaldiçoar, nós somos chamados para ativamente buscar abençoar. Não, verso 9, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Olha que maravilha o verso 9. Pedro está dizendo, nada de retaliação, nada de língua afiada, nada de responder na mesma moeda. Ao invés disso, abençoem, sejam abençoadores. Somos abençoados para sermos uma bênção. Esse é o nosso chamado. E ele diz, assim vocês serão uma bênção e também receberão bênçãos. Vocês receberão bênçãos como herança, ele diz. Ao buscarmos ser uma bênção, nós vamos receber uma bênção por herança, uma bênção como herança. E é maravilhosa a palavra herança aqui na carta de Pedro. Quando Pedro usa essa palavra herança, é algo precioso para a gente. Receber uma herança é receber algo que não é merecido. Nenhum membro da família é obrigado a deixar, naquela época, era obrigado a deixar dinheiro ou bens para os seus filhos vivos. Mas quando um membro da família deixa uma herança para o outro, isso é uma bênção. Isso é imerecido. E Pedro está nos lembrando que a bênção que nós recebemos de Deus é desse tipo. Imerecida. É graça. É graça de Deus. E isso é muito importante, porque isso nos previne de uma mentalidade do toma lá da cá. De entender esse texto rapidamente e achar que, ok, então eu vou sair abençoando as pessoas aí para eu receber um monte de bênção de Deus aqui agora. Deus, eu abençoei, e cadê agora o troco? Cadê a minha parte? Toma lá da cá. Eu quero uma bênção terrena, material agora. Não é isso que Pedro está falando e nos chamando aqui a viver. Lembra, quando nós lemos herança, quando Pedro usa essa palavra herança na sua carta, a gente não está falando desse mundo. Ele nos lembra o tempo todo que nós somos estrangeiros, peregrinos, numa jornada. Então, quando ele está falando de herança, nós estamos sendo apontados para a nossa herança futura, que nós temos reservado para nós, que Pedro nos empolgou com ela de maneira maravilhosa quando ele falou dela no capítulo 1. Você lembra disso? Vamos ler de novo. Capítulo 1 de 1 Pedro, verso 3 a 5.
A gente lê assim lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Que maravilha! É dessa herança que Pedro está dizendo que nós temos que ter em mente quando abençoamos outras pessoas. Essa herança que nós vamos receber, uma herança conquistada por meio da ressurreição de Cristo, não conquistada por meio de nosso comportamento ou das nossas boas obras. Pedro está dizendo aqui para nós: à medida que você busca abençoar outros, mesmo enquanto você sofre, mesmo enquanto você está sendo perseguido, sofrendo injustamente, você pode saber que ao fazer isso, você está caminhando na direção da sua herança. Isso é maravilhoso, porque o sofrimento injusto desse mundo, a perseguição desse mundo, viver a vida cristã nesse mundo nos faz querer essa herança. Se você não anseia a eternidade, se você não deseja estar com Jesus, se você não anseia pela vinda plena do reino de Deus, a restauração de todas as coisas, os novos céus e a nova terra, é porque você não está vivendo a vida cristã de verdade nesse mundo caído. Porque quando nós vivemos a vida cristã nesse mundo caído e recebemos em troca desse mundo a hostilidade, a resistência, a perseguição, o sofrimento injusto, o que mais a gente quer, o que mais a gente começa a ansiar, o que mais a gente começa a desejar é: Senhor Jesus, nos dê a nossa herança, venha. Nós queremos, nós ansiamos por essa herança, nós queremos estar com o Senhor Jesus para sempre, por toda a eternidade. Maranata, vem, Senhor Jesus. A gente sofre agora, mas não para nos tornarmos cristãos, nós sofremos agora justamente porque somos cristãos. E sabemos que essa herança está reservada para nós. E quando sofremos por sermos cristãos, nós começamos a ansiar mais. Encare a vida cristã de frente. Viva a vida cristã de maneira séria nesse mundo. Encare os chamados e as identidades que Deus nos dá na sua palavra e viva a partir deles. E você vai se perceber ansiando por esse dia. Ansiando pela vinda do Senhor Jesus. Ansiando para receber essa herança maravilhosa que Deus tem reservado para nós. E aí, a partir do verso 10, Pedro vai começar a nos chamar para viver essa vida e a dar evidência dessa fé sincera que temos. Ele começa, na verdade, a citar esse trecho que, a partir do verso 10 até o verso 12, ele está citando o Salmo 34. E ele está nos chamando a um esforço, a um empenho para produzir obras que vão dar evidência de uma fé sincera. Perceba, ele não está nos chamando para um empenho, um esforço para produzir obras para a salvação. A nossa salvação não é por obras. Pedro está nos lembrando o tempo todo disso. Nós somos regenerados por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Temos a esperança firme nele, mas agora ele está nos chamando para um esforço e um empenho para produzirmos obras, para darmos frutos que vão dar evidência ao mundo que está observando, porque, lembra, nós somos embaixadores do reino e estamos vivendo a vida corandeô, diante de Deus, mas também diante de um mundo que observa, então, a produzir obras que vão dar evidência dessa fé sincera em Jesus Cristo. Não um esforço para conquistar a salvação, mas um esforço para mostrar
a salvação que foi conquistada por Jesus Cristo, por nós. E ele então vai nos lembrar, a partir do verso 10 e 11, nós vamos ler assim: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal. As coisas práticas que nós temos aí que nos esforçar e fazer. Evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Em cada situação, em cada circunstância, em cada relacionamento, nós somos chamados a isso, a buscar a paz e a empenhar-se por alcançá-la, incluindo aqueles que estão nos perseguindo. Mais uma vez, Pedro está falando para nós aqui da conduta de quem é estrangeiro e embaixador, de quem está vivendo no exílio. Porque dessa maneira nós vamos dar evidência de que nós, também na linguagem dele, que ele já usou na carta, nós já fomos regenerados, ou seja, nós já nascemos de novo. E agora, porque nós já nascemos de novo, vamos dar sinal, vamos dar prova dessa transformação, dessa regeneração. E aí a gente chega no verso 12, e ele diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Perceba como Pedro está nos dizendo aqui da postura de Deus. Daquele que, do justo, o Senhor está olhando para, os seus olhos repousam sobre, os olhos do Senhor estão voltados para o justo, os seus ouvidos estão perto, estão abertos às suas súplicas, Deus está ouvindo, mas para aqueles que praticam o mal, o rosto do Senhor está contra. Deus volta as costas para aqueles que praticam o mal. E Pedro está nos dizendo isso, que nós, está dizendo isso para nos confortar. Ele está dizendo isso para nos lembrar que enquanto nós estamos sofrendo o sofrimento injusto daqueles que praticam o mal, e mesmo assim nós estamos buscando a paz e empenhando-se por alcançá-la, estamos abençoando outros, fugindo do mal, fazendo o que é bom, nós podemos descansar seguros de que Deus vai fazer justiça. De que essa é a grande diferença. Eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. O Senhor vai fazer justiça. O Senhor vai estar perto. Os seus olhos estão repousados sobre os justos. O Senhor cuida dos justos. O Senhor ouve as suas orações. Mas o Senhor está contra. O Senhor voltou as costas para aqueles que praticam o mal. E por isso eu posso descansar. Eu tenho um Deus que é justo. Ele vai fazer justiça. E então, a partir do verso 13, Pedro vai começar a falar do que talvez seja para nós o maior desafio para nós encararmos a perseguição, o sofrimento injusto desse mundo. Que para mim é o medo. É isso que Pedro vai começar a falar. Muitas vezes o medo é que pega quando nós somos chamados a viver a vida cristã no meio desse mundo caído. Medo de perder a família, medo muitas vezes em muitos lugares de perder a liberdade, ou até mesmo de perder a vida. Aqui no nosso país nós podemos medo de perder os amigos, medo de perder a reputação, medo de ser bem visto pelo mundo, pelas pessoas, ou talvez medo de perder o emprego, medo de perder sua carreira, medo até mesmo de perder aquilo que o mundo considera precioso.
Pedro quer nos preparar para encarar qualquer tipo de perseguição ou de sofrimento injusto, encarar de frente, sem medo. E ele quer fazer isso nos lembrando de como nós estamos seguros da nossa herança futura. De que ela não pode ser destruída, lembra como ele falou no capítulo 1? Ela não pode ser destruída, ela não fica manchada, ela não murcha, ela não diminui, ela não enferruja. A herança que está reservada nos céus para nós. E Pedro está nos lembrando disso, então eu não preciso ter medo de nada nem ninguém nesse mundo. Porque ninguém pode de fato fazer algum mal real para nós. Não há o que temer. Pedro está falando aqui, e ele usa essa pergunta no verso 13, então. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Uma pergunta que ele mesmo levanta e que ele mesmo responde no verso 14. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Estejam preparados para isso. Isso vai acontecer. E ele está dizendo, não há nenhum mal que alguém possa nos fazer que vai fazer com que a gente perca a nossa herança. Nem mesmo a morte. Perceba, essa é uma verdade que a gente precisa se apegar. Essa é uma verdade que precisa ser cantada, nós precisamos meditar, nós precisamos lembrar, nós precisamos nos apegar, abraçar essa verdade nas nossas vidas. Quem pode fazer algum mal para um filho de Deus, se Deus assegura a sua herança? Ninguém. O que eles podem levar de nós, se Deus é o nosso tesouro? Nada. Se Deus é por nós, se Deus é conosco, se Ele está nos abençoando e vai nos abençoar, Ele nos abençoa com a sua presença e vai nos abençoar com a nossa herança futura em Cristo. Não há nenhuma razão para ter aquilo que a Bíblia chama de temor de homens. E o que é temor de homens? É temer o que o ser humano pode fazer contra nós, não apenas no físico, mas muitas vezes a gente tem temor de homens no sentido de, o que vão pensar de mim? O que vão dizer? Minha reputação vai ser manchada. Mas Pedro está nos lembrando que não há razão para temer. Não há razão também para se preocupar, para perder noite de sono, para se preocupar com qualquer circunstância difícil que a gente possa enfrentar nessa vida. É preciso que a gente deixe essas verdades entrar fundo no nosso coração, quando a gente está enfrentando o sofrimento, quando a gente está enfrentando injustiça nesse mundo. É um fato, nós vamos enfrentar nesse mundo o sofrimento. Esse mundo é o vale de lágrimas, esse mundo é o exílio. Mas esse sofrimento é apenas leve, temporário, quando ele é comparado à herança gloriosa e eterna que nos aguarda. Pedro diz isso, Paulo diz isso, todo o Novo Testamento fala disso, canta isso para nós. Que mal esse mundo pode nos fazer? Pense no pior deles, pense que ele pode nos matar. Isso só, então, quer dizer que a pior coisa que pode nos acontecer é que nós vamos morrer e nós, então, receberemos a herança que está reservada para nós. Perceba como isso é poderoso. Perceba como isso é libertador.
não há mais o que temer. Você acredita nisso? Você vive como quem acredita nisso? Pense um pouco sobre isso. Pense como a nossa vida seria diferente se a gente acreditasse de todo o coração nisso que Pedro está falando aqui. Como a sua vida seria diferente. Como a sua maneira de agir. Como as suas palavras nesse mundo seriam diferentes. Se você não tivesse nenhum medo do que as pessoas podem fazer ou dizer a você, ou pensar de você. Porque o pior que pode nos acontecer só vai nos aproximar da herança que está reservada para nós. Na verdade, o pior que poderia nos acontecer nunca vai acontecer. O pior que poderia nos acontecer, a palavra de Deus garante que nunca vai acontecer, que é nós sermos separados dessa herança. A herança está guardada nos céus para nós. O pior que pode acontecer, que seria ser separados do amor de Deus, também nunca vai acontecer. Romanos 8, um texto maravilhoso, Paulo escreve, a partir do verso 38 e o 39, ele fala assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E ele tinha acabado de falar de que nós somos entregues à morte todos os dias por amor de Cristo. No meio da perseguição, no meio do sofrimento, nós precisamos nos lembrar que aquilo que temos de mais precioso não será tirado de nós. O pior que o mundo pode fazer a nós é apenas acelerar a nossa entrada nos céus e o receber dessa herança. Por isso, nada nos intimida, porque Jesus Cristo nos ama. Nada nos intimida, porque a nossa herança está guardada nos céus. Nada nos intimida, porque nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus por nós. Irmãos e irmãs nossos, cristãos, ao longo da história, que enfrentaram perseguições e até mesmo a morte, e enfrentaram com firmeza e com esperança e com coragem, eles se apegaram a essa verdade. E por isso que, mesmo diante da morte, eles testemunharam. Eles testemunharam diante dos seus opressores, diante dos seus perseguidores, sobre a razão da esperança que eles tinham. Quando a gente sabe que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Quando a gente sabe que nada nem ninguém pode nos separar da nossa herança que está reservada nos céus para nós. O medo é substituído por coragem, por esperança. Por isso não há mais temor dos homens. Deus provê, Deus guarda, Deus sustenta, Deus preserva, Deus está comigo. Que mal o homem pode fazer? O que importa é o que eles vão fazer, o que importa é o que eles vão dizer, o que importa é o que eles vão pensar. Eu não tenho mais temor dos homens, eu não tenho mais medo de honrar a Cristo como nosso Senhor. É isso que diz o verso 15. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. E assim os cristãos de todos os tempos disseram, e nós podemos dizer: Jesus é o meu Rei, só Ele é digno da minha lealdade e da sua. Eu temo somente a Ele, e por isso eu não tenho medo de você. O que você pode me fazer?
Isso é santificar a Cristo como Senhor no coração. Isso é honrar a Cristo. Isso é entesourar a Cristo. Quando nós tememos e honramos a Cristo dessa forma, nós não temos mais temor dos homens. E então nós estamos prontos para responder a qualquer um e dar a razão da esperança que está em nós. Olha o verso 16. Aliás, verso 15 ainda. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Pedro está nos preparando aqui para a possibilidade de que no meio do sofrimento, no meio da perseguição, os nossos perseguidores podem parar e pedir, podem parar e perguntar: dê a razão da esperança que você tem. Por que você acredita no que você acredita? E aí esse é um momento decisivo. Porque se nós tivermos temor dos homens, a nossa boca vai ficar fechada. Mas o amor de Deus, o fundamento do que nada pode nos separar do amor de Deus e nada pode nos separar da herança que está reservada nos céus para nós, vai abrir a nossa boca. Vai nos dar voz e coragem para falarmos da razão da nossa esperança. Mas Pedro ainda nos alerta que a gente não pode deixar essa coragem para falar se transformar em arrogância, se transformar num certo tipo de orgulho. A gente deve sempre responder com a maior gentileza. A maneira de falar deve ser amável, deve ser respeitosa. Não como quem quer humilhar, não como quem quer ganhar uma discussão e dizer: pronto, acabei com ele. Aí você pode me perguntar: mas pastor, e a guerra cultural que nós estamos? Sim, essas são as armas que o nosso lado tem: mansidão, respeito, amor e gentileza. É para isso que nós somos chamados. Verso 16: façam isso, falem da razão da sua esperança, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Como vai ser o momento decisivo? Ou melhor, os momentos decisivos das nossas vidas? Em que muitos de nós, e talvez não em situações tão drásticas, mas muitos de nós vão parar e perguntar a nós: ei, por que você crê no que você crê? Por que você é diferente? Eu não sei dizer direito. Talvez nos chamem de esquisitos, na melhor das hipóteses. O temor dos homens, o temor do que aquela pessoa vai pensar, o temor de perder aquela amizade, o temor de perder reputação, o temor de perder, vai nos fazer mudar de assunto, vai nos fazer dar uma resposta genérica, vai nos fazer ficar quieto. Mas o amor de Deus vai nos fazer abrir a nossa boca com mansidão, gentileza e temor a Deus, expondo a razão da nossa esperança.
de maneira amável, mas de maneira clara a respeito do Evangelho. Que Deus nos ajude. Pedro sabia que é possível para nós, porque foi possível para ele. Pedro sabia que abençoar durante o sofrimento, falar de esperança durante a perseguição é possível para a gente imperfeita como eu e você, porque foi possível para ele. Ele sabia disso por experiência própria. Ele sabia porque ele tinha vivido isso de maneira muito pessoal, de maneira muito marcante. Eu quero que você preste atenção nisso. É extraordinário como Pedro, ele seguiu pelos passos do seu mestre, ele traçou os passos do próprio Senhor Jesus. Em Atos capítulo 4, Pedro foi preso pelos mesmos líderes judeus que tinham prendido Jesus. Ele se apresentou perante o mesmo sinédrio, que é o mesmo conselho ali de líderes, que Jesus tinha se apresentado, que Jesus tinha sido julgado. E quando Pedro foi questionado lá em Atos 4, Pedro deu a razão da sua esperança. Por que ele havia curado alguém? Por que ele estava pregando a respeito da ressurreição de Jesus? E Pedro, aquele que tinha negado o seu mestre, aquele que tinha negado o seu mestre 3 vezes, no momento que Jesus estava diante desse tribunal, diante desse conselho judaico, ele agora, de maneira corajosa, declara a eles. Você pode depois encontrar isso lá em Atos capítulo 4, e Pedro diz: Jesus Cristo de Nazaré, esses a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos. E ele diz ainda de maneira ousada a eles: esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, mas que se tornou a pedra angular, que se tornou o fundamento. E ainda diz: e não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Algo tinha mudado na vida de Pedro. Pedro agora foi tão corajoso diante dos seus perseguidores, cheio do Espírito Santo. E os seus perseguidores, o texto ressalta lá em Atos 4,13, perceberam que ele tinha estado com Jesus. Essas palavras, eles perceberam que ele tinha estado com Jesus. Meus irmãos, que isso seja verdade a respeito de nós. Que isso seja verdade, que isso seja dito a respeito de mim, se algum dia eu for chamado para sofrer por Jesus. Que as pessoas percebam isso nas nossas vidas, que nós temos estado com Jesus, que a gente esteja pronto para dar a razão da nossa esperança, com uma gentileza corajosa, no temor de Deus. Isso é ter consciência limpa. É o que Pedro fala no verso 16. Isso é ter uma consciência limpa. Saber que a gente está vivendo o melhor que a gente pode viver. Na presença de Deus. Cheios do Espírito. E que a gente está falando tão claramente, tão generosamente, quanto a gente pode falar. Eu imagino que Pedro se sentiu muito melhor naquela noite, depois que
ele saiu do tribunal em Atos 4 do que naquela noite quando ele saiu escondido para chorar em Lucas capítulo 22. Porque dessa vez, em Atos 4, em vez de negar o seu Senhor, como ele havia feito, agora ele o glorificou. Agora ele o honrou. Esse é o principal resultado de nós vivermos a vida cristã. Não pagando o mal com mal. Não pagando ofensa com ofensa, mas abençoando e dando a razão da nossa esperança. Cristo é glorificado. Jesus é honrado na nossa vida. A fama de Jesus cresce diante do mundo. E Pedro ainda vai falar de um outro resultado, no verso 16. E diz: de modo que naquilo em que falam mal de vocês, eles fiquem envergonhados, e esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Aquele que nos ouve falar da razão da nossa esperança de maneira mansa, vão ficar envergonhados do que eles fizeram contra nós. Vão se arrepender e vão colocar a sua confiança em Jesus para a sua esperança. Ou então eles é que vão ficar envergonhados no dia da volta do Senhor Jesus. E então Pedro chega à sua conclusão desse trecho, no verso 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus, se isso estiver no seu caminho, se esse for o seu chamado. É melhor sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus, do que sofrer por fazer o mal. E ele sabia disso. Ele sabia a diferença do que ele tinha sentido na noite que ele sofreu porque ele negou Jesus, e na noite que ele sofreu porque ele estava diante de alguém, diante de um tribunal, porque ele estava firme, anunciando o Evangelho e fazendo bem, e mesmo assim estava enfrentando sofrimento. Pedro sabia disso. É muito melhor sofrer por viver por Cristo e por falar de Cristo, custe o que custar, do que sofrer porque a gente o nega, seja com as nossas palavras ou com as nossas ações. É melhor viver com Cristo como Senhor e ser perseguido do que viver com a aprovação e o conforto desse mundo e nunca falar e nunca viver por Ele. A gente precisa aprender isso, queridos. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa viver essa verdade. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó Pai, nós nesse mundo enfrentamos o sofrimento. Enfrentamos a perseguição, enfrentamos muitas vezes o sofrimento injusto, enfrentamos a resistência desse mundo. Mas nós queremos, Senhor, estar prontos para dar a razão da nossa esperança a esse mundo. De maneira gentil, de maneira mansa, de não pagando mal com mal, não pagando ofensa com ofensa, não retrucando na mesma moeda, mas abençoando. Porque ao abençoarmos, nós somos abençoados. Nós recebemos bênção como herança. Essa nossa herança que nós somos lembrados pela Tua palavra, que nada que esse mundo pode fazer pode tirar. Que nada que esse mundo pode fazer pode tocar, enferrujar, diminuir, manchar essa herança.
ela não é destruída, ela não fica manchada, nada pode tirar de nós. E essa herança que é um dia estar com Cristo por toda a eternidade, é um dia ter aqui o reino do Senhor pleno, o reino do Senhor será todo o mundo, novos céus e nova terra. Essa herança nós já podemos experimentar o vislumbre, um gostinho dela hoje. À medida que nós vivemos na Tua presença, à medida que nós temos o Teu Espírito habitando em nós, à medida que o Teu amor está sobre nós. E mesmo assim, hoje, nem nada que esse mundo faça pode tirar o Teu amor de nós. Ele não tira lá do futuro e Ele não tira lá aqui do presente. Nada pode nos separar do Teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que, portanto, Pai, assim, eu e os meus irmãos possamos viver de maneira livre, de maneira poderosa, cheios do Teu Espírito, de maneira sem medo dos homens, sem medo do que o mundo pode dizer, pensar ou fazer contra nós, mas viver de maneira com a consciência limpa, como Pedro diz, testemunhando com amor, vivendo com mansidão, tendo em nós as armas do Senhor, que é mansidão, que é generosidade, que é humildade, que é ser compassivo. Que isso tudo nós possamos experimentar, Pai, na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, também nas nossas famílias e na nossa família da fé, porque aqui é que nós somos treinados e capacitados pelo Senhor para viver no exílio, que é esse mundo. Faz isso, Pai, em nós e por nós. Enche o nosso coração dessas verdades, Pai. Enche o nosso coração dessa esperança, para que a gente possa viver e dar prova ao Senhor e a esse mundo que está observando dessa nova vida que o Senhor colocou em cada um de nós. Pela Tua graça, sempre pela Tua graça. E no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Que nós possamos, Pai, sempre engrandecer o Senhor. Vamos fazer isso agora, vamos continuar louvando a Jesus, louvando, cheios do amor de Deus, cheios dessa esperança, respondendo a Jesus com alegria. Essa canção que diz que o Senhor está presente, o amor de Deus está nas pequenas coisas. Vamos louvar o Senhor. Deus está aqui. Flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. No homem que sente as alegrias da vida, no pequeno que aprende o que o mestre ensina, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque Tu és Senhor. Na mãe que consola
a criança nos braços, em cada estrela que brilha no espaço. Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. No Pai que abraça, o Filho que volta, no escravizado que das algemas se solta. Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor. Porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor. Muito bem. Antes de nós encerrarmos, quero apenas dar alguns avisos, bem rapidamente. O primeiro deles diz respeito ao nossa dinâmica durante a semana. Gostaria que você se engajasse. Está aí para nós o que acontece. Alimento na mesa. É isso. E isso que a gente quer colocar em todos os sentidos, né? O primeiro sentido deles é o alimento espiritual. O alimento espiritual, nós gravamos na terça-feira, vai ao ar na terça-feira à noite, uma palavra, uma meditação breve, com aplicações práticas, para que você ouça, reflita e fique com aquilo pensando e como você pode aplicar. Mas aí você é convidado também a sentar-se à mesa, nesse momento ainda de maneira virtual, com algum grupo da nossa igreja, para compartilhar, para refletir como a gente pode aplicar a verdade que foi compartilhada lá no alimento. Então você pode assistir na terça, quando vai ao ar, às 8, ou também, como a gente diz, né, on demand, em algum outro momento, quando você puder, assista o vídeo, reflita sobre as perguntas, deixa aquilo ficar no seu coração, e aí sente-se à mesa com alguém nesse momento virtual para compartilhar sobre aquilo e para nós orarmos uns pelos outros. Que tipo de mesa, quais são as mesas que temos hoje, nesse momento? São 3. Das mulheres, toda semana, na quarta, elas assistem, elas sentam e compartilham o link no grupo Florescer, e então, você é uma das mulheres, você tem que assistir entre terça, quando vai ao ar nas 8, até na quarta à noite também, acho que 7h30, por ali, 8, quando ela se reúne. Então já tem que ter assistido o vídeo para participar. Os homens, nesse momento, estão fazendo na quinta. Momento breve, rápido, de compartilhar, de orar um pelo outro, mas também você assiste o alimento antes, nesse momento, até o momento de compartilhar na nossa confraria. E os jovens fazem isso no sábado. Então os jovens são aqueles que têm um tempo maior, assistem e também compartilham a vida e oram uns pelos outros. Tem sido uma bênção. A gente depois quer fazer isso, essas mesas, né, de maneira presencial, com bolo na mesa, com café na mesa, e com certeza vai ser uma bênção. Então, alimento mais mesas de comunhão. O outro tipo de alimento que a gente quer partilhar é a nossa rede de generosidade. Nós estamos atentos a pessoas que estão passando por necessidades e engajando a nossa igreja nisso.
Então, queremos que você, primeiro, se você souber de alguém ou se você tiver necessidade, entre em contato com a gente, com a nossa diaconia que está engajada nessa missão. Também toda a igreja pode se engajar, seja doando alimentos, ou seja, apontando para necessidades e também fazendo a doação, a contribuição financeira. Nós não queremos que ninguém nesse momento de privação, alguém que esteja passando por necessidades da nossa comunidade ou ao nosso redor, passe por necessidades. Às vezes você mesmo, como discípulo de Jesus, já pode imediatamente se desprender, ser generoso e abençoar. Fique atento a isso. Mas também, como você faz parte desse corpo, nós não precisamos esperar ninguém, nós podemos juntos fazer parte desse corpo, comunicar, ajudar e envolver a igreja quando há essa necessidade. Então engaje-se, seja apontando para necessidades ou até mesmo dando os alimentos ou a sua contribuição financeira. Os dados bancários estão aí. Hoje, nesse momento, há duas formas que você pode fazer a sua contribuição, seja na conta da Igreja Presbiteriana do Guarujá, que é a nossa igreja parceira, que tem nos ajudado, mas também temos o Pix, que você já pode fazer e cair direto na nossa conta. Se você quiser mais informações, nós temos colocado aí na tela, mas também estamos colocando nos nossos grupos e estamos com a nossa tesouraria, nossa diaconia, e até mesmo você pode falar diretamente comigo, à disposição. Se você tem dificuldade nesse momento de fazer a sua transferência online, você fala conosco, um dos diáconos pode ir na sua casa e levar um recibo para você e receber ali o seu dízimo e a sua oferta e trazer ao gasofilácio da igreja, ao caixa da igreja, tá bom? Vamos nos engajar, queridos, corpo, alma, mente, recursos, energia, tempo na missão que Deus tem para nós. Porque essa é a missão que Deus nos chama e nós estamos vendo que essa missão não pode parar. Essa missão de sermos testemunhas, de darmos a razão da nossa esperança a esse mundo que tem perdido completamente a esperança. As pessoas precisam saber por que nesse tempo de pandemia nós não temos medo de morrer. Porque a nossa herança está reservada nos céus. As pessoas precisam saber a respeito de Jesus Cristo. Dê a razão da sua esperança e engaje-se nesta comunidade de fé, nessa igreja que quer ser usada por Deus para testemunhar até o dia dele voltar a respeito da razão que temos em Jesus Cristo, a razão da nossa esperança. Vamos orar mais uma vez, vamos agradecer mais uma vez pelas mães, agradecendo a Deus pela vida delas, orar em especial por cada mãe. Nós honramos a cada mãe, agradecemos a Deus por cada mãe, como nós falamos no início do culto, por essa missão especial que Deus tem dado a elas, esse chamado de ser usada por Deus para ser uma ferramenta, um instrumento, um vaso nas mãos de Deus, para ser usado por Deus para formar uma vida para Ele. Isso é maravilhoso, que Deus te renove, encoraje e capacite, mãe. Ele está com você, Ele te fortalece. E o que nós queremos orar por vocês nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela bênção desse culto, pela bênção de podermos ter a nossa fé fortalecida. Queremos colocar diante do Senhor também cada mãe especialmente, Pai, chamada pelo Senhor para ser um instrumento nas tuas mãos, para ser usada pelo Senhor para a formação de uma nova vida, em todos os sentidos, formar a vida biologicamente, ensinar caráter à criança, ensinar moralidade, ensinar temor do Senhor, ensinar o caminho de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça cada mãe, que o Senhor nos ajude também, nos lembre a honrar, a dar a honra às nossas mães, porque isso é bom e isso vem do Senhor. Que hoje seja um dia que foi um dia especial e que nós possamos não só nesse dia, mas por todos os dias da nossa vida, honrar as nossas mães. Pai, nós oramos intercedendo pelo nosso país, pela cidade,
e pelo mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos ver o final dessa pandemia, especialmente no nosso país, onde a situação ainda é grave, onde não está como em outros lugares. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, Pai, esteja com aquelas famílias enlutadas, mais de 400.000 famílias, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha, Senhor, consolo para dar a eles, que o Senhor, Pai, dê força, derrame a cura do Senhor também àqueles que estão nos leitos dos hospitais nesse momento. Que o Senhor, Pai, renove, derrame e sopre o fôlego de vida do Senhor sobre essas vidas. Ó Deus, nós oramos pelas autoridades, que o Senhor tenha, derrame temor, sabedoria para eles tomarem decisões acertadas, que eles tenham temor para poder tomar decisões que acelerem o final da pandemia. Oramos pelos profissionais de saúde, que o renovo, o ânimo, a força do Senhor esteja sobre eles, que eles venham a conhecer o Senhor como a fonte de toda força e de toda esperança. Que, Pai, esse mundo venha a conhecer o Senhor como a fonte e a razão da nossa esperança, e que nós possamos estar prontos a dar a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Que possamos, a tempo e fora de tempo, testemunhar a respeito de Jesus com gentileza, mansidão e com coragem, com essa gentileza corajosa que o Senhor nos chama a viver e a falar a respeito de Jesus. Que o nome de Jesus seja exaltado, que o nome de Jesus seja conhecido em nós e através de nós. É a nossa oração, o nome dele que oramos. Amém. E agora, meus queridos e amados irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o infinito amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a eterna e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus encha as nossas vidas, permaneça conosco e com todo o povo de Deus, hoje e até aquele dia que receberemos essa herança que está guardada nos céus para nós. Juntos nós dizemos amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça e te renove. Somos abençoados para sermos uma bênção, e esse ciclo continua com uma palavra de Deus que nós lemos hoje. Quando somos uma bênção, recebemos bênção por herança. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa semana. Um abraço, fique com Deus.